Patrulha RB aqui na sua RB 790, bom dia até o meio-dia, fique ligado e bem informado aqui na sua RB 790. O nosso assunto agora é o livro sobre a história do Padre Vieira. No dia 26 de maio, Barreiras completou 124 anos de história e mais recentemente, na sexta-feira, na semana passada, os moradores da maior cidade da região oeste ganharam outro presente, um livro que conta a história do padre português Luiz Manuel Vieira, que em 1919 mudou-se para Barreiras e escreveu aqui uma página muito importante da história da vida religiosa da região. O livro sobre Padre Vieira foi escrito pela pesquisadora Inês Pita, com apoio da Diocese de Barreiras. E para falar com a gente aqui, presente aqui a dona Inês Pita, pesquisadora. Dona Inês, bom dia. Bom dia, Gaelton. Bom dia aos dirigentes, funcionários e bom dia aos ouvintes da RB. Bom, dona Inês, para começar, eu gostaria que a senhora nos contasse quem foi Padre Vieira. O padre Luiz Manuel Vieira pode-se dizer que foi alguém que escreveu em Barreiras uma história de um novo marco religioso e civilizatório, porque ele veio para cá para assumir a paróquia de Barreiras, a convite do bispo de Barra. Então Barreiras pertencia à Diocese de Barra, Dom Augusto Álvaro da Silva, que depois foi arcebispo primaz do Brasil, em Salvador, até o seu falecimento, uma pessoa que a Bahia aprendeu a amar e a venerar. Ele então soube da existência desse padre português, muito empreendedor. Ele tinha vindo de Portugal para o Brasil desde cedo, ele lendo as histórias dos jesuítas, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta. Ele teve o desejo de ser missionário no Brasil e terminou realizando esse desejo vindo para o Brasil. Ele ficou a princípio em Salvador, depois e ele fez alguns trabalhos em algumas cidades em torno de Salvador, lá no Recôncavo Baiano. Quando ele recebeu esse convite para vir para cá, ele atendeu a esse convite com muita alegria e para, digamos assim, o bem de Barreiras, ele trouxe para cá sua mãe, Dona Maria Vieira, e sua irmã, Carolina Maria Vieira. Elas vieram para o Brasil depois dele, porque o pai, o esposo de Dona Maria Vieira e pai do Padre Vieira, o senhor Joaquim Manuel Vieira, faleceu lá em Portugal. Eles tiveram só os dois filhos, a Carolina e o Luiz. Então a mãe e a irmã aceitaram o convite dele de virem para aqui morar. E a mãe dele era uma mulher muito prendada, e aqui ela reunia as mulheres, dava aula de corte e costura, ensinou bordados, todas essas coisas que hoje nós chamamos trabalhos manuais, artesanato, e com isso muitas pessoas, inclusive moças pobres, adquiriram profissão. E a irmã dele, Carolina Maria Vieira, era professora, e junto com o Padre Vieira veio também um padre jesuíta, Padre Carlos Zimmermann. Ele tinha sido professor muito famoso no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, mas ele estava idoso já, com dificuldade assim para levar uma turma de alunos de classe, e também com sérios problemas de vista. Você pode imaginar, Gaelton, que em 1920 não haveria assim ainda recursos, então ele sofria muito da vista, enxergava pouco. Certo. Então, ao vir para cá junto com o Padre Vieira, a convite do Padre Vieira, ele e a irmã do Padre Vieira, Carolina, eles criaram aqui a possibilidade de que o Ministério da Agricultura
abrisse uma escola profissionalizante agrícola que funcionou por muito tempo, até ser fechada por Getúlio Vargas na década de 30, que foi o aprendizado agrícola. Porque a presença deles aqui fez com que houvesse uma facilidade de iniciar essa escola. O padre Carlos foi o primeiro diretor, a irmã do padre Vieira foi professora, e ainda uma outra pessoa daqui, professora Jovelina Carvalho Azevedo, a dona Juvinha. Eles foram os primeiros professores desse aprendizado, que podemos dizer assim, marcou época para a agricultura barreirense. Infelizmente, depois da ditadura de Getúlio Vargas, você sabe que ditadura não gosta muito de escola, são coisas assim meio que não se cruzam. Então, foi fechado aqui já, lá para o meio da década de 30, esse aprendizado agrícola, mas em razão lá dos fatores políticos do país. Mas o bem que ele fez aqui foi muito grande. Dona Inês, o Padre Vieira teve uma importância muito grande no desenvolvimento religioso das pessoas que moravam aqui em Barreiras e região. E de que forma o trabalho e as atitudes do Padre Vieira influenciaram a vida dessas pessoas? Primeiro, Barreiras, embora já naquele tempo fosse uma cidade muito rica, devido à exportação de borracha de mangaba para os países, principalmente Estados Unidos, Europa, onde já se fabricava carro, onde já tinha uma indústria que precisava de borracha. Apesar dessa riqueza, de tudo mais, da agricultura, da pecuária, que também criavam produtos, commodities de exportação, nós não tínhamos uma igreja adequada ao tamanho da cidade, que, guardadas as proporções, em 1920, tinha só uma capelinha muito ruim. Então, a gente vê, eu estou aqui na mão, mostrando um livro que foi escrito em 1949 pelo Dr. Oscar Mesquita, que era então juiz em Salvador, mas era promotor em Barreiras quando o Padre Vieira estava aqui. E ele era grande admirador do Padre Vieira, e nesse livro a gente tem muita coisa do Padre Vieira e principalmente muitos detalhes da construção da Igreja Matriz, hoje Catedral de São João Batista. Pense assim, havia só aqui uma capelinha muito pequena no lugar onde é hoje a Igreja de Santa Terezinha, ali no centro histórico. Então, a gente vê nesse livro aqui a reprodução de um discurso do doutor Almiro Vieira de Mello, que nesse tempo era médico aqui em Barreiras, irmão de Darcy Luiz Vieira de Mello, tio legítimo do Sérgio Vieira de Mello, aquele comissário da ONU que pacificou vários países, mas infelizmente no Iraque ele morreu vítima do terrorismo. E o doutor Almiro, num discurso que ele fez depois, numa vinda aqui do Padre Vieira, muitos anos depois, ele fala que as pessoas tinham certeza que ele não iria se conformar com aquela capelinha onde não cabia a população, porque ele era muito empreendedor. Ele chegou aqui aí pelo mês de junho de 1919, levou os próximos 6 meses convocando a população, conversando com as pessoas, para que elas se dispusessem a trabalhar, a se dedicar à construção da igreja. E ele também, durante esses 6 meses, ele fez encomenda de tijolos que tinham que ser fabricados em grande quantidade. Ele recebeu o apoio de todo mundo aqui em Barreiras. O senhor Anfilófilo Lopes, que mais tarde foi prefeito de Barreiras e construiu a grande obra daquele tempo, que foi o colégio, a escola Costa Borges, o grupo escolar Costa Borges, pois esse senhor Anfilófilo
se entusiasmou com a construção da igreja, e ele tinha muitas fazendas, naquele tempo madeira de lei havia aqui muita, e ele doou todo o madeirame do telhado, deu permissão ao Padre Vieira para mandar tirar e ser utilizado no telhado da igreja. A senhora falou aí com relação ao Costa Borges, mas o Padre Vieira foi responsável aí pela construção do Colégio Padre Vieira. É que nós estamos indo por ordem cronológica, ordem de tempo. É mais tarde o Padre Vieira, mas nós vamos chegar lá. Não duvide não que nós vamos chegar lá. Se a gente for pela esse ritmo aí, a gente vai o dia todo aqui. Não, então, quantos minutos eu tenho para chegar lá? A gente ainda tem mais 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos para a gente. Ele conseguiu, durante esses 6 meses, de julho de 1919 a 1920, contratar também, ele mandou contratar em Remanso o senhor Francisco, que era chamado Mestre Chico, que chegou aqui para trabalhar nas obras da igreja, foi muito querido da população, e veio também com seu filho Zequinha, que também já era bom carpinteiro, trouxe também um grande pedreiro, mestre de obras, que veio de Salvador, e então, no começo de 1920, ele convocou a população para todo mundo ir assistir uma missa na frente da construção da igreja, que já estava iniciada, porque foi começada pelo Caparrosa, o intendente Caparrosa, o primeiro prefeito de Barreiras. Mas o Caparrosa adoeceu e morreu sem terminar o mandato, deixou as paredes a mais ou menos 1,5 metro. Muitos anos atrás eu conversei com pessoas idosas que brincaram nesse lugar, porque depois que o Caparrosa morreu, em 1893, não houve prosseguimento e permaneceu só a capelinha muito primária e muito pequena. Então, em 1920, quando ele já estava com tudo preparado, tijolos feitos, tudo mais, mestre de obra, carpinteiro e mais as pessoas daqui de Barreiras, que muitas ajudaram, todo mundo, todos os pedreiros, ajudantes, todo mundo, ele então celebrou uma missa na frente da construção iniciada pelo prefeito Caparrosa, e ao lado do altar ele tinha mandado fazer por um grande pintor barreirense, Edeltudes Andrade, é da família de Onildo Andrade, foi prefeito, é contador, foi vereador, da irmã dele, a Vania Andrade. Edeltudes Andrade é tio deles, e ele tinha um dom enorme para pintura, como nós temos hoje, Agamenon, nós temos tanta gente aqui que pinta. Então ele foi muito incentivado pelo Padre Vieira, e para essa iniciação da igreja, o Padre Vieira deu a ele um santinho que representa São João Batista batizando Jesus, e mandou fazer em tamanho grande assim, colocou essa pintura não resistiu até agora. As tintas e coisas que existiam aqui em Barreiras naquele tempo não resistiram tantos anos, mas o santinho que veio da Europa ainda estava guardado e vai ser ampliado hoje com os recursos que hoje temos digitais, e vai ser visto pela população esse quadro. Então, é um quadro muito bonito do batizado de Jesus por João Batista. Então ele colocou ao lado do altar, num cavalete, e de um lado e de outro, 2 bruacas, uma bruaca aberta de um lado, outra do outro. Para quem é jovem e não sabe o que é bruaca, são malas bem grandes, feitas de couro cru, quando não existia carro, caminhão, para transportar mercadoria de um lugar para outro, que era o transporte feito em burros, que são os animais mais resistentes, colocava as bruacas, e elas, sendo de couro cru, elas inclusive eram impermeáveis, ali você podia levar até açúcar, sal, que mesmo que chovesse, não molhava. Então ele recebeu de presente de um fazendeiro de São Desidério, o Major Cesário de Souza Almeida, as 2 bruacas novas,
Ele falou, o coronel mandou fazer e colocou de um lado e do outro do quadro, e durante a missa ele disse que o povo de Barreiras e ele iam fazer com doações. Então, quando deixou lá o quadro com as buracas, quando chegou à noite, as buracas já estavam repletas de doações, inclusive dinheiro, tudo que pudesse ser vendido para começarem a construção da igreja. Os tijolos atravessaram o rio, eles não chegaram aqui no porto, que foi o Porto das Barcas, eles chegaram num porto que fica logo depois dali da ponte da BR-242. A ponte que o povo chama Ponte de Cimento. Lá atrás dele um pouco fica um porto, e os tijolos que estavam sendo feitos ali na Fazenda Conquista foram atravessados e colocados lá, pedras e tudo mais. Então o povo teve a ideia de ajudar a levar esses tijolos até a igreja para não gastar dinheiro pagando transporte. Então todo mundo trabalha de dia, chegava de noite. Nesse livro, inclusive, aqui narra de forma muito poética. A gente não pode contar tudo não, senão o pessoal aí tem que ficar na curiosidade para adquirir o livro, não. Então, não pode contar tudo? Tudo não, senão aí como é que o pessoal vai querer o livro? Já está sabendo, a senhora já contou tudo, então vamos fazer o seguinte. Dona Inês, como surgiu a ideia de escrever esse livro sobre a vida do Padre Vieira? Olha, o Padre Vieira é venerado aqui em Barreiras como um santo, não só como um construtor, e ele era um santo. Você pense que, além de construir a igreja, ele comprou as instalações. Quando fechou o aprendizado agrícola, ele comprou para fazer ali, naqueles prédios que ficaram, o colégio que ele queria fazer para Barreiras, que aqui só tinha o primário. Então, você veja que desprendimento, o que ele foi ganhando de dinheiro, foi guardando para investir no colégio aqui em Barreiras. E teve a sorte de encontrar os prédios já de um colégio bom desativado. E ele ia fazer esse colégio aqui, mas a irmã dele adoeceu, precisou de ir para Salvador em 1948, quando ele estava aqui para isso. Ele já tinha se transferido daqui, mas aí ele voltou, já aposentado, mas a irmã dele, a mãe já tinha falecido e a irmã precisou de tratamento. Os médicos aqui disseram, o doutor Daniel disse que ela teria que ser tratada em Salvador. Aí foi a hora que chegou o barreirense professor Seabra de Lemos, e os dois se entenderam. Foi fácil, dois grandes homens que amavam Barreiras se entenderem. O Padre Vieira vendeu ao professor Seabra por um preço muito barato e a prestação a perder de vista o terreno com os prédios, para que o professor Seabra abrisse o colégio. Aí então o professor Seabra foi quem abriu o colégio e colocou nele o nome de Colégio Padre Vieira, que durante décadas era o único colégio aqui em Barreiras que tinha a escola fundamental completa, porque em todas as escolas do estado só havia até quarta série, e então esse passou até a escola fundamental completa e o segundo grau. Dona Inês, além da senhora, que outras pessoas tornaram essa obra literária realidade? O bispo Dom Josafá, faz 2 anos e meio, me chamou lá na diocese e falou da necessidade de se escrever o livro, porque as pessoas da minha idade aqui em Barreiras, que já dobraram os 70, sabem essas histórias todas, porque eram do conhecimento público. Mas as crianças, os jovens, é preciso que se escreva para não perder. Então ele me pediu que pesquisasse tudo da vida do Padre Vieira aqui e da construção da igreja, do Colégio Padre Vieira. E ele encarregou um padre, amigo dele, que mora em Salvador, para pesquisar a chegada do Padre Vieira e os trabalhos que ele fez lá antes de vir para Barreiras. Certo. Eu não sei o nome desse padre, não sabia que você ia me perguntar, mas estará no livro. Bom, pois é, aí fica a curiosidade, né? O pessoal Pois é. aí para comprar o livro. Bom, Dona Inês, o livro levou quanto tempo para ser escrito? Olha, escrito não foi muito tempo, mas para ser pesquisado foi muito, porque
primeira banca de revista, de distribuição de revista, quando eles eram jovens, etc. É mãe de Magda, então ela me disse muita coisa. Haroldinho Gonçalves da Silva, que é conhecido como Haroldo, ele conviveu muito com Dona Amália Andrade, irmã de Edeltrudes, que ela conviveu com o Padre Vieira, foi uma família que deu muito apoio ao Padre Vieira. Só faltou eu lhe dizer que, como o Padre Vieira não só construiu igreja em Barreiras, mas também na paróquia toda, e a paróquia dele era enorme, corresponde hoje à diocese, ele começou a despertar vamos dizer assim, a desconfiança de um coronel político. Olha, eu devo lhe dizer que do coronel Antônio Balbino de Carvalho, ele só teve apoio, ajuda de todas as maneiras. Era um outro coronel que já está em outra dimensão, não vou citar o nome, cujo filho era deputado e sempre se reelegia nessa época. Então ele achou que o Padre Vieira fez igreja aqui, fez a igreja do sítio do Rio Grande, ele fez igreja até em Tabocas do Brejo Velho. Pense onde é Tabocas, já vizinho da outra microrregião. Ele fez a Capela do Bezerro, aqui perto de Barreiras ele fez a capela da Vila de Baraúna e muitas outras. Então esse coronel achou que ele poderia também querer ser deputado ou indicar alguém para se candidatar, e começou uma perseguição muito grande, chegou até a haver ameaça de morte. Então ele teve que sair daqui em 1929 correndo, porque ele era responsável pela mãe, a irmã e o padre Carlos, que já era idoso, ele não podia pôr a vida dele em risco. Então ele saiu daqui fugindo numa canoa com a família dele. Isso está no livro? Está. Está, então não conta mais não, porque senão o pessoal tem que ficar aí com a curiosidade, né? A gente comprar o livro. E para adquirir o livro, Dona Inês, como é que a gente faz para adquirir esse livro? Olha, o livro vai ser feito o lançamento dele lá na Igreja Matriz de São João Batista, atual Catedral, no dia 5 agora de junho. Dia 5. Dia 5 de junho vai ser feito o lançamento. E eu não sei se a venda, eu não sabia que você ia me perguntar isso. Não perguntei ao bispo onde vai ser vendido, mas justamente no mesmo lugar onde se faz o lançamento, se faz a venda. Pronto, aí quando tiver o lançamento, a gente procura saber aí, telefone de contato, para que quem queira ir adquirir o livro. Pois é, então eu já estou convidando o povo todo de Barreiras para no dia 5 de junho, o bispo organizou lá naquele prédio que foi construído vizinho da primeira igreja batista, ali na Praça da Delegacia. Durante o dia 5 de junho vai haver um dia inteiro, um seminário de estudos sobre a vida do Padre Vieira. Ok, Dona Inês, o Patrulha RB, o nosso tempo é curto, agradece a presença da senhora aqui, um bom dia. Bom dia, galera, bom dia a todos da Rádio Barreiras e aos seus ouvintes. Ok, falamos com a Dona Inês Pita, pesquisadora, sobre o livro A História do Padre Vieira.